Olá, 21 de fevereiro de 2019, as principais notícias desta quinta-feira estão agora na TV Difusora. Rodoviários ameaçam cruzar os braços em São Luís. Capitania dos Portos realiza fiscalização alertando para cuidados com embarcações no período chuvoso. Líder de facção acusado de comandar incêndios a ônibus em 2014 morre em confronto com a polícia. No quadro de política, a repercussão das críticas do governador Flávio Dino ao texto da reforma da Previdência enviado ontem à Câmara dos Deputados. E no Estúdio Assunto, nós vamos saber mais sobre como ter acesso ao microcrédito e como esse acesso tem contribuído para o sucesso de novos empreendedores. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando mais um Bom Dia Maranhão. Começo mais um dia, né? Esperanças que se renovam. Um ótimo dia para você. Que hoje seja um dia abençoado na sua vida. Que bom saber que você está com a gente aqui na TV Difusora. A equipe de jornalismo da Difusora está reunida para levar o melhor da informação para você começar o dia logo bem informado, tá bom? Já já tem Silvan Alves, tem Laércio Júnior falando de esporte, tem John Coutrin falando de política. Vamos ver como é que começou o dia aqui na capital. Imagens ao vivo nesse momento. Avenida Beira-Mar, olha só, bela imagem ao fundo aí, o Palácio dos Leões. Você observa no detalhe, o céu hoje não está nublado como essa semana, no início da semana, né? O sol já deu as caras por aí, já apareceu, o trânsito normal aí para esse horário nesse setor, na Avenida Beira-Mar, portanto, no centro histórico da capital maranhense. Imagens ao vivo nesse momento para você. Daqui a pouco vamos a Caxias e vamos a Imperatriz, também as notícias do interior do estado, hein? Mas nós vamos começar o Bom Dia de hoje voltando a falar sobre as acusações de assédio sexual a um professor. Acusações que estão sendo feitas por alunas do colégio universitário a um professor da escola. Ontem, uma das ex-alunas do colégio conversou com a nossa equipe de reportagem. Vamos ver. Há 3 anos, esta estudante denunciou o assédio que teria sofrido de um professor de química no colégio universitário. Depois de uma aula de química, que aconteceu no período do vespertino, da tarde, quando eu cheguei em casa de noite, tinha uma mensagem dele no meu Facebook me abordando. Você gostou da aula de química hoje? Eu falei sim. E ele, é que eu fiz ela especialmente para você. Vamos sair comigo, eu quero te conhecer. Na época, ela tinha 15 anos e estava ingressando no ensino médio. O caso foi parar na direção-geral da escola. O pai da adolescente fez a denúncia na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, mas a única providência tomada foi a mudança de sala. No final do ano passado, uma nova denúncia de assédio contra o mesmo professor chegou à DPCA. Na época, a direção da escola abriu um procedimento disciplinar administrativo e afastou o docente das atividades. O problema é que, com o início do ano letivo de 2019, o professor voltou à sala de aula e provocou uma reação dos alunos. Por meio de uma nova portaria do dia 18 de fevereiro, a Universidade Federal do Maranhão resolveu afastar novamente o professor das atividades docentes sem perder a remuneração. A universidade reiterou que repudia veementemente qualquer prática de assédio, considerado inadmissível em qualquer circunstância. A denúncia feita no final do ano passado ainda espera novas provas para que o professor denunciado possa ser chamado para depor. A gente primeiro está fazendo esse levantamento, juntando essas provas para em seguida chamar o professor para prestar os seus esclarecimentos e encaminhar o inquérito concluído para a Justiça. Ela ressalta que é fundamental para as investigações a denúncia de outras vítimas. E a gente faz a solicitação de alunos que tenham sofrido e passado por essa situação que compareçam à DPCA, porque vai ajudar e instruir bastante a nossa investigação. A gente está colocando isso como uma denúncia de fato porque são vidas, são vítimas e somos nós mulheres. Nós vamos falar mais sobre esse assunto aí relacionado à denúncia feita por estudantes do colégio universitário, agora com o Silvan Alves, direto lá do estúdio do Bandeira 2, que terminou agora há pouco aqui na Difusora. Olá, Silvan, bom dia para você. É um caso que chama a atenção e agora mais forte ainda, quando a gente vê o depoimento de quem passou por essa situação, pelo menos até agora, alega ter passado por uma situação como essa, só que como você falou ontem, não é um caso isolado, são várias estudantes, né, Silvan? Olá, Adalberto, bom dia a todos. Adalberto, e a cada dia, como disse a delegada Ana Zélia, a polícia está encontrando novas vítimas, porque o professor,
Ele havia sido afastado das suas funções em 2017, quando surgiram essas denúncias. Mas são denúncias antigas, denúncias de 2017. Mas acontece que quando ele retornou, quando ele retornou às atividades dele, estava respondendo processo administrativo, ele respondia processo administrativo justamente porque haviam essas acusações contra ele. Quando ele retornou às atividades novamente, ele voltou a ter a mesma prática, o mesmo comportamento. Isso ficou evidente no depoimento de uma dessas vítimas. E aí a comunidade escolar lá do Colum, revoltada, criou um grupo, né? Os alunos criaram um grupo e começaram a denunciar, fizeram essas denúncias, chegaram ao conhecimento, ao domínio público através da internet, das redes sociais. Então o que a delegada Nazélia está fazendo? Está tentando localizar através das redes sociais essas meninas, essas moças que acabaram sendo vítimas do assédio. Ela não tem pressa, inclusive, em ouvir o professor que já foi afastado pela Universidade Federal do Maranhão. Não quis se pronunciar, pelo menos até agora, nesse primeiro momento, e aí a delegada vai aguardar, é claro, o depoimento, a tomada de depoimento de todas essas vítimas, e quanto mais vítimas a polícia puder dispor para sustentar essa acusação contra o professor, melhor. Então ela não tem pressa, e só a partir daí, né, conseguir localizar o maior número de vítimas possível, é que ela vai então intimar o professor para que ele possa ser ouvido no inquérito policial. Independente disso, né, ele deve voltar a responder a um outro procedimento administrativo, porque na época em que, em 2017, quando esse procedimento administrativo foi aberto contra ele, ele alegou problemas de saúde, que estava em depressão e coisa e tal, e que na verdade precisava de um auxílio, um acompanhamento. E agora, né, deve ser retomado de novo esse processo administrativo para que ele tenha, evidente, assim como ele vai ter na polícia, ele vai ter também no processo administrativo aquele direito garantido, direito constitucional à ampla defesa. Silvão, vamos falar agora sobre o confronto entre a polícia, aquele líder de facção, inclusive, foi acusado daqueles ataques lá em 2014, morreu aquela garota, né, aquela menininha morreu, inclusive, estava dentro do ônibus. Fala pra gente sobre esse caso, Silvão. Esse caso, ele já estava foragido, inclusive, do complexo penitenciário São Luís, depois de ter cumprido pena lá no presídio lá de Mossoró, né, o Baiacu, ele é conhecido aqui nessa região aqui do bairro da Liberdade, e teria coordenado em 2014 aqueles ataques a ônibus aqui na capital, onde inclusive aquela menina, a Ana Clara, acabou perdendo a vida. O Márcio Rony, que é hoje um sobrevivente, ele está aí, que tentou inclusive ajudar a Ana Clara, e infelizmente essa menina acabou não sobrevivendo. Então o Baiacu teria sido um dos coordenadores de uma organização criminosa que assumiu esses ataques aí e acabou tirando a vida naquela oportunidade, a vida dessa menina. Ele estava escondido, Genilson Pereira, ele estava escondido lá no povoado, lá em Alcântara, e a polícia tomou conhecimento que ele estava lá escondido lá em Alcântara, e aí fizeram um cerco lá, a polícia militar lá de Alcântara, mais o pessoal do GOI, que é o grupo de operações especiais do GOI lá de Pinheiro, e ele teria reagido à abordagem feita lá pelos policiais, foi baleado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e acabou morrendo a caminho do hospital. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, que era a arma que ele estava utilizando. A polícia continua lá na região para tentar localizar, porque esse pessoal lá, além dele, haviam outros indivíduos lá que provavelmente também são agressos aqui da capital e que estavam escondidos lá em Alcântara e vinham praticando inúmeros assaltos ali, justamente nas pessoas que atravessam aqui, lá para a região lá do Cujupe, e lá eles estavam assaltando e fazendo inúmeros assaltos lá naquela região. Silvão, para fechar, tem um caso aí de uma denúncia contra o auditor fiscal de recebimento de propina, Silvão. Exatamente. Ele foi preso, autuado em flagrante, a acusação contra o seu Francisco Rego, né, que inclusive aquela imagem que apareceu anteriormente é a imagem do seu Francisco Rego. Ele é auditor fiscal, esse senhor aí, ele tem 62 anos, ele é auditor fiscal, trabalhava no posto do Pirangi, que é na divisa ali entre o Maranhão e o Piauí, e já haviam contra ele, segundo o delegado Rafael Reis, lá de Araioses, muitas denúncias que ele vinha recebendo propina para fazer vistas grossas, liberar carga, caminhões, veículos e etc. E aí a polícia montou uma operação e acabou conseguindo prender em flagrante o senhor Francisco Rego, no momento em que ele acabava de receber uma propina lá de um cidadão. Ele foi levado para a delegacia, foi autuado em flagrante por corrupção ativa,
né? É corrupção passiva, desculpe, e está sendo encaminhado aqui para a capital. Ele deve responder esse auto de prisão em flagrante, deve ser encaminhado aqui para a SECOR, que é a Superintendência de Combate à Corrupção, criada pelo governo do Estado para justamente apurar esses casos de desvio de conduta de servidor público, né? E, além disso, na Secretaria de Estado da Fazenda deve ser aberto já um procedimento administrativo para que ele possa responder. Lembrando, Adalberto, que o senhor Francisco Rego, ele daqui a cerca de 3 meses ou 3 meses aproximadamente, ele já poderia ingressar com o processo dele de aposentadoria, né? Aí, agora, ele deve responder esse procedimento, né, administrativo aberto contra ele. Tem um cidadão lá, Adalberto, por exemplo, que disse lá na delegacia que do ano passado para cá ele chegou a pagar 100 propinas aí para o senhor Francisco Rego. Então, esse processo administrativo pode, né, no final, resultar, inclusive, na exoneração do senhor Francisco Rego a bem do serviço público. Obrigado, Silvão Alves. Até amanhã. Nosso Silvão Comando Bandeira 2, participando também aqui do Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. Confira agora o nosso giro de notícias. O resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos, ProUni, está disponível na internet. Os estudantes devem comparecer às instituições com os documentos que comprovam as informações prestadas no momento da inscrição. Cabe aos candidatos verificar os horários e o local de comparecimento para a aferição das informações. A lista da documentação necessária está disponível na página do programa. Algumas instituições podem exigir dos candidatos aprovados que façam uma prova. Os estudantes devem verificar no momento da inscrição se a instituição vai aplicar processo seletivo próprio. Os pré-selecionados têm até o dia 27 para fazer a matrícula. O motorista perdeu o controle da direção e bateu em um poste enquanto estava dirigindo na Avenida Carlos Cunha, aqui em São Luís. Com o acidente, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Maranhão, o homem de 37 anos foi socorrido e, com o impacto, o carro ficou destruído. Ele teria perdido o controle da direção até se chocar com o poste. O trânsito ficou lento nos 2 sentidos da avenida e um grande congestionamento se formou no trecho. Ao Corpo de Bombeiros, a vítima não conseguiu informar o que teria provocado o acidente. Os gabaritos definitivos do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD 2018, assim como os padrões de resposta das questões discursivas, já estão disponíveis para consulta e download. Para acessar os arquivos, os estudantes devem visitar a página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, na internet. No portal estão disponíveis também os cadernos de questões das 27 áreas avaliadas no exame. O exame é composto por uma prova para avaliação de desempenho e um questionário do estudante. A edição de 2018 do exame foi aplicada em 25 de novembro para mais de 550 mil inscritos. São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Agora vem comigo porque São Luís volta a viver, gente, uma ameaça de uma nova paralisação no sistema de transporte da capital. As autoridades já foram, inclusive, informadas que é uma obrigatoriedade aí determinada pela lei, né? Vamos saber os motivos agora com Eduardo Ericeira. Eduardo, bom dia para você. Mais uma ameaça aí de paralisação dos rodoviários, não é? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, isso por conta de um desacordo aí por parte dos empresários, um acordo que não está sendo cumprido por parte dos empresários da classe patronal envolvendo aqui o sistema de transporte público da capital São Luís. Ontem foi realizada uma coletiva na sede do Sindicato dos Rodoviários, essa coletiva foi concedida pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, Isaías Castelo Branco, e também pelo setor jurídico, representado pela advogada do Sindicato dos Rodoviários, para falar sobre essa situação. Segundo eles, o acordo aí da Convenção Coletiva de Trabalho não está sendo cumprido. Esse acordo ele foi assinado no dia 19 de dezembro do ano passado, portanto, nesta semana, completou aí 2 meses em que foi assinado esse acordo e era para estar sendo cumprido desde o início do ano, desde o dia 1º de janeiro, mas, segundo o Sindicato dos Rodoviários, ele não está sendo cumprido justamente pelos empresários. Então, portanto, há essa preocupação, há essa possibilidade aí de paralisação do sistema, paralisação das atividades dos rodoviários aqui na capital São Luís. Segundo o setor jurídico do sindicato, todas as partes já foram notificadas, Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, o próprio Ministério Público, a MOB, a SMTT, que é a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, e as empresas. Todos foram notificados para um prazo de 24 horas que consigam aí um acordo, que consigam fazer com que cumpra essa Convenção Coletiva de Trabalho para evitar essa paralisação. Ontem, inclusive, estava prevista uma reunião entre a categoria, entre os rodoviários, representantes do Sindicato dos Rodoviários,
o secretário Canidé Barros, da SMTT, e também o procurador-geral aqui do município de São Luís. Essa reunião não aconteceu e o presidente do Sindicato dos Rodoviários confirmou que se nenhum acordo for feito, não for cumprido aí a convenção coletiva de trabalho, no prazo de 24 horas, eles entrarão, aí os rodoviários entrarão em greve. Quer dizer, a partir de amanhã de manhã, essas imagens que a gente está vendo aqui, hoje de ônibus circulando normalmente, amanhã pode não acontecer. Voltamos no estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. Assunto extremamente importante. A gente espera que as pessoas cheguem a um acordo, afinal de contas, né? O número de usuários é enorme aqui na capital e que as empresas cumpram, então, os acordos que foram assinados, homologados. São 7 horas e mais 17 minutos. Vamos agora à Imperatriz. Lá em Imperatriz, o mercado imobiliário está aquecido. Esse é um dos destaques de Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Oi, Adalberto, bom dia para você também, bom dia a todos que nos assistem. Olha, a associação que representa as entidades de crédito imobiliário aponta retomada do crescimento depois de 3 anos de retração. De acordo com a associação, os juros menores e a promessa do governo de acertar as contas públicas estão entre os principais fatores que têm animado os consumidores, inclusive aqui em Imperatriz. Para se ter uma ideia, nos primeiros 2 meses do ano, o segmento apontou alguns indícios de melhora e já cresceu gradativamente se comparado ao mesmo período do ano passado. Imperatriz, esse crescimento sempre foi constante, principalmente quando se trata de imóveis na planta, por conta das facilidades que as construtoras dão para o cliente. E alguns fatores justificam a demanda na hora de escolher a casa própria. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, são juros menores e mais confiança dos consumidores, como as queridinhas, segundo essa corretora, que são casas como essas vendidas ainda na planta. Imperatriz ainda tem muita gente que não tem casa própria e como as construtoras dão muitas facilidades, o fluxo de procura continua constante. Como, por exemplo, nós temos obras com 309 casas, que para a venda só tem 9 agora. É para ser entregue só no final do ano que vem, mas as vendas já estão quase esgotadas. E esse ano a gente tem expectativas de novos lançamentos, ou seja, a procura vai continuar constante. Estudantes do campus avançado da UFMA, aqui em Imperatriz, reclamam das péssimas condições da avenida que dá acesso à universidade. Eles se queixam do risco de acidentes por causa dos buracos e também do risco de assaltos durante a noite. É assim que tá, ó. A escuridão aí, ó, só a luz da moto. No vídeo gravado pelos próprios moradores, dá para perceber a dificuldade em trafegar pelo local devido à falta de iluminação na Avenida da Universidade, no bairro Bom Jesus. Na via com intenso tráfego de veículos e que dá acesso à Universidade Federal do Maranhão, a escuridão é total. Já tem quase umas 2 semanas tá desse jeito aí. Fica indo e voltando, mas luz aqui vai e volta, fica oscilando a energia. Além disso, ele reclama também da falta de investimento em infraestrutura, que com o período de chuva se intensificando, os problemas aumentam. Necessita de muitas coisas no nosso bairro. Precisa de ajeitar a principal avenida, né, que é a Avenida Norte-Sul. E quando arrumarem, precisa também de botar os quebra-molas, as lombadas. Tem um acesso da rua que vai para outro colégio lá no outro bairro, que é o Recanto Universitário. É um acesso muito ruim para levar as crianças lá. Não tem saneamento, tem nada, não tem estrada. É só uma vielazinha que fica enlameada quando chove. E está muito ruim a situação aqui, ó. A Secretaria de Infraestrutura do Estado informou que ainda esta semana inicia a recuperação da avenida, mostrada aí na reportagem. Eram essas as informações, Adalberto. A gente volta com você. Até amanhã. Obrigado, Luiz. Até amanhã. No próximo bloco, nós vamos mostrar como o acesso ao microcrédito está fazendo diferença para empreendedores individuais e para quem ainda está na informalidade. E mais, a repercussão das críticas do governador Flávio Dino à reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que foi ontem para a Câmara dos Deputados. São 7 horas e 20 minutos. Bom dia, volta já já.
Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora, são 7 horas e 23 minutos. O Maranhão possui mais de 90 mil microempreendedores individuais. Gente que saiu da informalidade e, olha, não se arrepende não. Quem olha a Dona Francisca toda orgulhosa dos vestidos que costura e vende na própria loja, não imagina que tudo começou em uma pequena sala dentro de casa. Foram mais de 20 anos na informalidade, até que há 8 anos ela resolveu mudar. Resolvi vender confecção, então eu tive que viajar, né? E para mim não ter problemas na viagem, na fiscalização, eu resolvi me formalizar. Foi muito melhor, mais do que eu esperava, né? Porque hoje, ó, onde eu tô, né, lutando para melhorar cada vez mais. Dona Francisca entrou para um dos grupos que mais crescem na economia do país, o dos microempreendedores individuais. Segundo o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Sebrae Maranhão, em todo o estado são mais de 93 mil empreendedores. 37.914 microempreendedores individuais na região metropolitana e 30.866 microempreendedores individuais somente em São Luís. Dados que, com relação aos MEIs, representam 1,18% dos registros em todo o país. Geralmente, profissionais do comércio e do setor de serviços, que decidiram sair da informalidade e garantir os benefícios de empresas legalizadas, como fez a empresa de Denilson, ainda com o pai dele. Hoje, no mercado há 40 anos, o grupo sabe bem o caminho até o crescimento. Capacitação, implementar um processo de gestão na empresa, ter consultores, contratar consultores para a empresa, buscar apoio no Sebrae, entidades como Sebrae, FIEMA, para poder contribuir para que a empresa haja um crescimento. Estratégia que Dona Francisca também já percebeu e não tem medo de passar adiante. Procure se informar, né? Procure se formalizar e lute pelo que você quer, porque como se diz, né? O segredo está aí, é você lutar, não é fácil. Nada é fácil para ninguém, mas a força que eu dou, o conselho que eu dou é você lutar. Você vai passar dificuldade, não quer dizer que hoje eu não vendi nada, vou ter uma conta para pagar. Não, é você luta. Quanto mais difícil você achar, mais você luta, que você chega onde você quer. Não desista do que você quer fazer. Persistência, né? Mas uma das dificuldades de quem se aventura em empreender no Brasil é a falta de financiamento. E olha que a gente não está falando em acesso a muito dinheiro, não. Às vezes um valor pequeno pode fazer grande diferença. Aqui no estúdio nós vamos falar sobre o assunto com o presidente do SEAP, Gesanias do Rego Monteiro, a entidade que está prestes a completar 30 anos, já financiou mais de 450 mil microempreendedores e mais de 700 mil empreendedores informais. Bom dia, um prazer tê-lo aqui no estúdio. Bom dia, Adalberto. Um prazer também estar aqui para falar do SEAP. Bom dia a todos os telespectadores da Difusora em todo o Maranhão. Estamos aqui para conversarmos sobre como desenvolver o microempreendimento com os microempreendedores. O acesso ao microcrédito, a gente tem uma dificuldade, primeiro, do acesso das pessoas a esse financiamento, né? Muita burocracia, inclusive às vezes até por parte de bancos estatais, mas uma dificuldade muito grande. Qual é o papel de entidades como o SEAP para tentar facilitar esse acesso do empreendedor? O papel do SEAP é fundamental, porque ele empresta para aqueles que o sistema oficial não quer emprestar, ou seja, o SEAP não exige esses em quantidade de coisas que o sistema oficial pede. Então, você simplesmente com o teu CPF ou com o teu CNPJ, você vai ao SEAP e o SEAP faz uma análise técnica do teu potencial, do que tu realmente desenvolve, se ali existe condições de que aquele negócio possa prosperar, e aí o SEAP vem com a orientação e com o aporte financeiro para que esse empreendedor consiga se desenvolver. Qual é o perfil desses clientes do SEAP e a partir de quanto é possível disponibilizar para esses empreendedores? A gente disponibiliza de 2 mil a 30 mil reais. E o perfil nosso são exatamente os pequenos empreendedores, aqueles que realmente precisam desenvolver. Se você tem uma ideia, o microempreendedorismo no mundo já está muito desenvolvido. Você vai em qualquer país sul-americano aí, Colômbia, por exemplo, Peru,
um desenvolvimento altíssimo. E o Brasil ficou na contramão desse desenvolvimento. Só de uns 5 anos para cá que começou a ver que isso aí é fundamental, não só para o microempreendedor, mas para toda a sociedade, porque nós sabemos que é impossível o governo dar emprego a todo mundo, né? Então, um país que se desenvolve, ele se desenvolve através do empreendedorismo, que isso vai dar dos pequenos até os grandes. Agora, o SEAP tem a preocupação de não só o acesso ao crédito, mas orientado. Essa orientação, ela faz realmente diferença? Faz sim. O nosso carro-chefe é o microcrédito orientado. Então, porque se você quer fazer uma atividade, mas se você não tem conhecimento dela, como é que você vai se endividar mais ainda? Então, a gente entra com essa orientação. Às vezes também, se nós indicamos um dos parceiros nossos que é fundamental nisso, que é o Sebrae. Você vai no Sebrae, o Sebrae te dá uma consultoria, ele te dá um desenvolvimento de um projeto, você leva ao SEAP, o SEAP vê a viabilidade disso e entra com o aporte financeiro. E assim a gente faz a diferença, como a gente tem feito nesses últimos 30 anos. Então a palavra-chave realmente é planejamento. Isso se dá na vida pessoal, né, nas finanças pessoais, mas também quando há esse desejo, né, ou se vê essa oportunidade de empreender, né? Planejamento é tudo. O planejamento é tudo, né? Porque sem isso você não sabe para onde ir, né? Você precisa saber onde está, o que você quer alcançar e até onde você vai chegar. Então isso é necessário que tenha uma orientação técnica para que se consiga chegar. Eu vi no material também de que o acesso não se dá apenas para os microempreendedores, mas quem está na informalidade também pode ter acesso ao crédito? Sim, sim. Nós, durante esses 30 anos, a gente financiou muitos vendedores de bombons, doceiros, como a reportagem mostrou, entendeu? Pessoas que, às vezes, R$500 faz a diferença. O importante é que ele tenha aquele capital de giro para que ele possa obter o produto de forma mais barata, porque ele vai comprar à vista e ele vai desenvolver, e aí ele consegue chegar ao sucesso. E a gente tirou mais alguém que poderia estar indo para o caminho errado, né? Errado, de drogas, etc. Então a gente faz essa pessoa se sentir útil na sociedade e feliz com ele mesmo. Agora, esse acesso ao crédito, eu falava ainda há pouco de que há menos burocracia em algumas entidades como o SEAP, não é? Mas aí eu pergunto, e a inadimplência é alta? A nossa inadimplência, graças a Deus, é muito controlada, né? Porque como o nosso diferencial é exatamente a orientação, então a gente orienta, porque nós precisamos que esse empreendedor, ele realmente obtenha sucesso e que ele nos pague, porque esse dinheiro nós vamos emprestar para outros. Então, assim, é um ciclo que a gente vai fazendo, mas a orientação é fundamental, porque você simplesmente dar o dinheiro para o empreendedor e não orientar nada, ele vai simplesmente gerar uma dívida, e isso é um dos problemas maiores. Se você procura qualquer pessoa, eu, por exemplo, você tem medo de tomar dinheiro emprestado, né? Porque se você não tiver um projeto bem elaborado e uma orientação para isso, você vai simplesmente obter aquele dinheiro, gastar de forma errada e não vai desenvolver, e vai gerar uma dívida. Então a orientação é exatamente para que a gente obtenha o sucesso não só nosso, mas principalmente do empreendedor. E esse é o nosso papel. Em relação ao microempreendedor individual, você acredita que o Brasil tem avançado em relação à legislação? Por exemplo, hoje o limite, já houve um aumento, né, do ano passado para cá, do limite, por exemplo, do faturamento anual dos microempreendedores individuais, né? Olha, é um avanço muito importante, né? Infelizmente, como eu te digo, falta a orientação ainda, e o microempreendedor ainda tem medo ele acha que na informalidade ele não vai contrair dívidas, entendeu? Mas o MEI é um facilitador muito grande, coloca ele com acesso ao INSS, contagem de tempo de serviço e tudo, e sem as despesas grandes que uma empresa comum fazia. Então é um caminho muito importante. Conversei aqui no Bom Dia Maranhão com o Gesanias do Rego Monteiro, presidente do SEAP, advogado, conselheiro da OAB. Obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora. Adalberto, muito obrigado, e nós estamos sempre abertos lá, o SEAP, para todos os empreendedores do Maranhão. Você também está convidado a fazer uma visita, tomar um café com a gente. Muito obrigado à TV Difusora, e o SEAP só tem a agradecer por essa oportunidade de ajudar a mostrar o que a gente faz e
está sempre à disposição dos empreendedores, não só do Maranhão, né? É importante salientar que nós estamos hoje no estado do Pará, estamos no Tocantins e em São Paulo. Então a tendência é crescer mais e mais, se Deus quiser. Muito obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez. Valeu. Em Caxias, a Prefeitura divulgou a programação oficial do Carnaval 2019. É para lá que a gente vai agora com o José Carlos Oliveira. Bom dia, Zé Carlos. Olá, Adalberto. Bom dia. Foi definida a programação oficial do Carnaval de Caxias. Além dos artistas locais, o evento vai contar também com a participação de músicos de renome nacional. A festa vai acontecer na Avenida Senador Alexandre Costa, que mais uma vez será transformada em Corredor da Folia. As prévias vão até o dia 24 de fevereiro. Esses que não têm a oportunidade de estar participando aqui no centro, a gente leva o carnaval até eles, leva a mensagem do prefeito, convidando-os para participar do carnaval na avenida. A expectativa dos foliões gira em torno da programação do circuito oficial, ou seja, na Avenida Senador Alexandre Costa. As atrações musicais no circuito oficial foram divulgadas nesta segunda-feira. Entre elas estão Bruno Shinoda, Banda Mel, Tropicália, Pachanca e Netinho. A programação do Carnaval da Prefeitura vai atingir todos os públicos, crianças, jovens, adultos e até idosos. Começando às 10 horas da manhã, estendendo até às 16 horas. De lá a gente faz um arrastão. E é isso, o Carnaval está acontecendo e as pessoas participando. A programação oficial do Carnaval da Prefeitura de Caxias finaliza na quarta-feira de cinzas com a tradicional Banda do Mocotó. Adalberto, por hoje é só. Bom dia. Bom dia. No último bloco aqui do Bom Dia Maranhão, a gente vai falar mais de carnaval. Inclusive, foi dia de sarau histórico, relembrando os carnavais antigos lá no Teatro Arthur Azevedo, daqui a pouquinho, tá bom? Agora vamos falar de política? Política é com ele, você sabe, John Coutrinho. Olá, John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Nosso John Coutrinho que apresenta aqui o Resenha todos os sábados, tem um ponto e vírgula também na Rádio Difusora FM. John, o governador Flávio Dino diz que a reforma da Previdência é contra os mais pobres. Ele fez esse pronunciamento, aliás, ele participou ontem lá em Brasília da reunião com os governadores, não é isso? É isso. Ontem o governador Flávio Dino esteve lá na apresentação do Alberto dessa reforma da Previdência pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro Paulo Guedes e por demais membros do governo federal. Bom, o governador saiu de lá disparando aí contra a reforma da Previdência, sobretudo porque, segundo ele, Adalberto, a reforma prejudica aí os mais pobres. O ponto principal que o governador tem batido é contra a reforma da Previdência relacionada aos pobres, idosos e trabalhadores rurais. O que propõe a reforma da Previdência de forma resumida nesses três pontos aí? Primeiro, tempo de contribuição mínimo, Adalberto, 20 anos. Segundo especialistas e o próprio governador Flávio Dino, isso pode aí acarretar um dano, um prejuízo aos mais pobres, porque muita gente hoje trabalha na informalidade e para contribuir por 20 anos acaba aí sendo um tempo muito grande e acaba gerando aí um dano aos pobres, aos idosos e aos trabalhadores rurais. Aos idosos, o que acontece com os idosos em condições de miséria, idosos e deficientes em condições de miséria? Aumentou o critério idade de 60 para 70 anos para você obter esse valor máximo de um salário mínimo, Adalberto. Ou seja, quem nos assiste agora, o idoso que não contribuía, não teve condições de contribuir com a Previdência, ele chega, quando ele chegar aos 70, ele tem direito a um salário mínimo. Antes era 60, agora é 70. E claro, para você alcançar, quando você chegar aos 60, você vai receber apenas R$400, Adalberto. Isso pode progredir com o tempo, mas por enquanto R$400. Trabalhadores rurais é outro ponto aí que também vem sendo questionado. Você tem que também contribuir por 20 anos, Adalberto, no mínimo, 20 anos, trabalhadores rurais, uma quantia de R$600 por ano, e o tempo também aumentou, 60 para homens, 60 para mulheres, idade mínima, também outro tema de conflito por conta da oposição do próprio governador Flávio Dino, que questionou esses três pontos. Ele avalia que isso tem que ser rejeitado no Congresso. Agora, John, já era de se esperar, o discurso do governador teve um impacto também, a repercussão aí. Houve uma deputada do PSL, inclusive, que fez duras críticas, usando inclusive o espaço dela na tribuna da Câmara, né? Exatamente. Por conta dessas críticas do governador Flávio Dino, que saiu em praticamente todos os jornais nacionais, a deputada Joyce Halseman, ela que é do PSL,
foi apresentadora de um programa, de programas em São Paulo, é jornalista. Ela fez um discurso duro ali contra o governador Flávio Dino. Nós temos aqui as imagens. Que é do Maranhão, que é do PCdoB, hoje saiu fazendo críticas duras ao texto da Previdência. Disse que o texto de Bolsonaro atinge os mais pobres, disse que é cheio de pegadinhas, fez duras críticas. E eu poderia dizer ao governador Flávio Dino que ele está equivocado, que ele está mentindo, que ele está dissimulando, que ele está manipulando os mais pobres. Mas eu não vou dizer isso não. Eu vou contar ao governador do Maranhão o que é a nova reforma da Previdência, que foi estruturada em 4 pilares fundamentais: combate às fraudes, redução de ações judiciais, modernização do processo de cobrança de dívidas, equidade e a criação de um novo regime de capitalização para as novas gerações. Bom, aí foi a deputada Joyce. Ela, claro, foi eleita ali em cima daquele apelo popular do Jair Bolsonaro. Ela é da base aliada do presidente Bolsonaro. Claro que ela é criticar o governador, mas o deputado federal Rubens Júnior, ainda deputado federal Rubens Júnior, ele fez aí a defesa do governador também em pronunciamento ontem na Câmara Federal. Ele do PCdoB, vamos acompanhar também. A deputada Joyce, em vez de tentar defender a proposta da reforma da Previdência, que tira direitos dos trabalhadores, que piora as condições para conseguir a aposentadoria do trabalhador rural, do servidor público, dos professores, dos policiais, tenta agredir o governador Flávio Dino, até mesmo insinuando que ele teria se aposentado como ex-juiz em condições especiais. Ela desconhece que no Maranhão o juiz, para fazer política, pede exoneração do cargo, sem aposentadoria nenhuma. O erro é quando o juiz vai fazer política usando a toga para perseguir os outros. E isso, ela sabe o que acontece, e acontece muito. Quem é a deputada Joyce para falar da Previdência do Maranhão? Nós procuramos debater a PEC que chegou aqui hoje. E eu desafio se esse plenário vai aprovar essa proposta. Bom, aí o deputado Rubens Júnior também, o deputado Bira do Pinaré também fez uma defesa do governador lá na Câmara Federal. Portanto, vai ser tema de debate, Adalberto, ali essa reforma programada para ser aprovada no final de julho. Obrigado, John. Semana que vem a gente vai trazer um especialista para detalhar aqui a reforma também numa entrevista aqui no Bom Dia. Obrigado, John. Muito bem, até amanhã, Adalberto. No próximo bloco, o público lota o Teatro Arthur Azevedo para reviver os antigos carnavais no Sarau Histórico. E mais, você vai ver as notícias do esporte também com Laércio Júnior. A gente volta já depois do intervalo, um instante só, são 7h42 agora. Não perca a hora, são 7h45, 7h45 agora. Vai ser realizada na manhã de hoje uma fiscalização da Capitania dos Portos no cais da Beira-Mar. É para lá que nós vamos agora com o Eduardo Ericeira. Eduardo, a fiscalização já começou? Como é que tá aí? O pessoal está preparado aí, né? Pois é, Adalberto, já sim, já teve início. Inclusive essa embarcação chegou agora há pouco, o iate Beira-Mar chegou agora há pouco. E o pessoal aqui da Capitania dos Portos justamente acabou de realizar uma fiscalização, esse trabalho de orientação. Eles estão aqui ao lado, acabaram de desembarcar, acabaram de descer da embarcação e estão repassando recomendações importantes, orientações importantes, como usar sempre os coletes salva-vidas, não exceder a lotação da embarcação, dispor de extintores de incêndio carregados e válidos, conduzir as embarcações por pessoas devidamente habilitadas pela Marinha e jamais conduzir a embarcação sob efeito de bebida alcoólica. Essas são as principais orientações. Além disso, Adalberto, está passando orientação também em relação a essa questão de chuva. A gente sabe que está no período chuvoso, eles estão checando se todas as luzes das embarcações, se todo o material de segurança está devidamente adequado para que essas embarcações Probleminha com o sinal do Eduardo lá no nosso vivo, enfim, mas vamos em frente. Você viu que o trabalho já começou lá na rampa Campos Melo, a participação inclusive lá do capitão dos portos aqui do estado do Maranhão. Enfim, a gente viu imagens ao vivo da rampa Campos Melo, já começou essa fiscalização, em especial nesse período chuvoso, ela é extremamente importante. São 7h46, vamos mudar de assunto agora, vamos falar de esporte?
Esporte é com ele, Laércio Júnior, vem para cá para a gente bater bola, começar falando sobre o Maranhão Atlético Clube. Bom dia. Bom dia. Fim de semana de clássico, aliás, 3 grandes jogos movimentam o Campeonato Estadual no próximo sábado. 3 partidas importantíssimas. O Pinheiro vai a Rosário enfrentar o São José num duelo direto pela classificação. São José, por ter um jogo a menos, está na briga. Também teremos no sábado o jogo do Moto, que foi antecipado para 3h30 da tarde no estádio Leandrão, em Barra do Corda. A definição ainda resta nesses 2 jogos, se teremos ou não a presença de torcedores. Provavelmente em Rosário teremos público. O jogo em Barra do Corda é um pouco mais complicada essa decisão. E aqui em São Luís teremos o clássico entre Sampaio e Maranhão Atlético Clube. O Maranhão precisa cumprir o seu papel de demolidor de cartazes para obter a classificação. 2 times grandes e favoritos ao título, mas só um resultado serve para os dois no clássico Samará, de sábado no Castelão. O foco agora é o Sampaio, o único resultado que nos interessa é a vitória para continuarmos sonhando com a classificação, e a gente vai em busca dessa grande vitória junto com os demais companheiros para que o MAC possa seguir bem aí no Campeonato Maranhense. Na semana do jogão, que será o 6º do MAC no estadual, o técnico Sandofex liberou poucas imagens do treinamento da equipe atleticana, apenas alguns minutos antes da atividade realizada no Parque Valério Monteiro. Mistério para surpreender o também misterioso Sampaio, que desde a chegada de Julinho Camargo tem treinado de portões fechados. A gente espera que o Maranhão, nesse sábado, continue com essa estratégia de jogo, sendo uma equipe equilibrada, uma equipe que vai buscar o gol, vai buscar a vitória, porque é isso que nos interessa. Sandor não confirma o time titular, mas o garoto Deylon deve estar na equipe para tentar ajudar o Maranhão a mais uma vez cumprir o seu papel histórico de demolidor de cartazes. Já estamos visando esse jogo de sábado, justamente já para mudar essa situação, que acredito que não é a que o MAC deveria estar, e juntos vamos mais fortes aí em busca dessa vitória diante do Sampaio. Pois é, o Maranhão vai ter que fazer aquilo que não fez em casa. A derrota para o PAC em São Luís por 1-0, perdeu para o Pinheiro Atlético Clube aqui. E a derrota para o São José lá em Rosário, o Maranhão até hoje reclama daquele pênalti marcado no final do jogo, complicou bastante a vida do Maranhão, que depois tinha que trazer pelo menos um ponto lá de Imperatriz e não trouxe. Foi derrotado pelo Cavalo de Aço num jogo absolutamente normal. Agora precisa da vitória contra o Sampaio para chegar na última rodada contra o Moto em condições de lutar pela classificação. Vamos continuar acompanhando esse duelo. Quem leva melhor? O mistério do Sampaio, do Julinho Camargo, ou o mistério agora do Sandor, que também fechou os treinamentos lá da equipe do Maranhão. No Sampaio Corrêa, ontem nós falamos da contratação do Lucas Mendes. Provavelmente o negócio pode melar, o Ferroviário está atrapalhando a negociação, mas quem deve chegar é esse aí. Já está confirmada a contratação do Patrick Calmon, que foi campeão goiano pelo Atlético Goianiense, já tem uma conquista também no futebol do Piauí e estava no 13 de Campina Grande da Paraíba. O jogador tem 24 anos e deve ser uma das novidades no time do Sampaio Corrêa para a sequência da temporada 2019. Lembrando que o Sampaio só tem até amanhã para realizar 4 contratações. Essa está confirmada. O Lucas Mendes não sei se vem ou não, depende ainda de uma definição junto ao Ferroviário, que é o time que tem contrato em vigência com esse jogador. E outros 2 reforços, provavelmente 2 homens de defesa, um volante e um zagueiro, devem ser anunciados hoje pelo presidente do Sampaio Corrêa, o Sérgio Frota. Do outro lado, o Motoclube, que segue na sua maré tranquila em relação ao Campeonato Maranhense. O Moto vai poupar praticamente todo o seu time titular para o duelo de sábado contra o Cordino em Barra do Corda. Esse time que você acompanha, que vem vencendo, que nós temos as imagens das vitórias do Motoclube ao longo da temporada, principalmente contra Sampaio e Vitória da Bahia, ele deve ser poupado. Jogadores como Lucas Dias, que vem entrando bem, o Gleicinho, que tem tido boas oportunidades na equipe principal, deverão ser titulares lá em Barra do Corda, pois o Moto está classificado e tem nada mais nada menos que 2 jogos diretos que podem representar quase 2 milhões para os cofres do Moto. O duelo contra o Santa Cruz no dia 2 pela Copa do Nordeste aqui em São Luís e o jogo do milhão no dia 7 de março em Natal contra o time do ABC pela Copa do Brasil. Por essa razão, o Moto vai poupar o seu time nesse jogo de sábado em Barra do Corda contra o Cordino, Adalberto Melo. Valeu, Laércio, até amanhã. Um abraço, Adalberto. É o nosso Laércio Júnior aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, a noite de ontem foi de reviver os antigos bailes de carnaval em São Luís. O palco do Teatro Arthur Azevedo recebeu personagens reais e fictícios e o público que lotou o espaço aprovou a iniciativa da Prefeitura da capital. Quando as cortinas se abriram, surgiram no palco personalidades da cultura maranhense. Ana Jansen, Maria Firmina dos Reis, Aloísio Azevedo. Personagens que também se misturavam ao público,
num grande baile de carnaval. O Sarau Histórico teve como palco o Teatro Arthur Azevedo. O Sarau Histórico é um evento de rua, é um evento de praças, porque o Sarau Histórico tem por objetivo chamar a atenção da sociedade sobre o patrimônio. E o prefeito Edivaldo tem nos dado muito incentivo para que a gente faça isso. Haja visto que a requalificação de vários espaços públicos, a Praça Deodoro, a Rua Grande que está sendo requalificada, a Prefeitura e o IFAM, na Avenida Pedro II, que nós tivemos aqui toda a fonte recuperada, toda a mãe d'água ali, né? Então, nós estamos hoje no teatro também chamando atenção. O baile Te Conheço Carnaval trouxe como enredo Uma Noite de Fevereiro, contada por um vendedor ambulante que, abusando da imaginação, misturou personagens reais e fictícios durante o carnaval. A parte musical ficou por conta da banda Máquina do Tempo. Já os personagens ganharam vida através dos atores do grupo Teoria das Artes. Teatro Arthur Azevedo já foi palco de grandes bailes, né? Nos anos 50, eu vi falar. Os meus pais falaram que aqui os grandes bailes da alta sociedade aconteciam aqui. E hoje vamos rever, né, toda essa indumentária, vamos reviver o repertório, né? Que projeto bonito, onde a Secretaria de Turismo traz para resgatar a história das pessoas, dos nossos panteões, dos deuses existentes aqui em São Luís no século XIX. E para nós é um ensinamento e uma satisfação muito grande para nós da Companhia Teoria das Artes. Todos os 750 ingressos disponibilizados foram esgotados. O teatro ficou lotado e o público aprovou a noite. É uma ideia muito louvável, né, para a cidade de São Luís, para as pessoas começarem a perceber que a cultura faz parte da gente. E é a primeira vez que eu estou vindo nesse teatro aqui, já estou achando muito bonito, muito legal. A dama de ouro, antigos carnavais, novas culturas e seus ideais, cadeiras e becos, canções de raiz, Atenas brasileira, minha São Luís. Muito legal, né? Um resgate emocionante acima de tudo. Parabéns à Prefeitura de São Luís pela iniciativa, à Secretaria de Turismo, enfim, as pessoas que lotaram, absolutamente lotado o Teatro Arthur Azevedo, você viu nas imagens, né? Muito legal, a gente precisa respirar cultura, a nossa cidade, né? A cultura faz parte do DNA da nossa cidade. Hoje a Maranhão termina agora, outras notícias no portal MA10. Amanhã a gente vai estar aqui, inclusive com um bloco de carnaval. Vamos ver a montagem da passarela do samba amanhã, como é que tá. Tem Geo Jacinto participando, tem as dicas para o seu final de semana no nosso Guia Cultural. A gente se encontra amanhã às 7 da manhã no Bom Dia. Até lá, encerrando com imagens do Sarau Histórico, o sarau importante que aconteceu ontem.